Olá pessoal, vamos dar continuidade, vamos continuar falando então de identificação de luzes e marcas. Independentemente do tipo de propulsão, devem apresentar uma luz branca. Se tiver velocidade maior que 7 nós, deve apresentar luzes de bordo. Embarcações pequenas a remo ou a vela deve ter prontas uma lanterna elétrica ou a óleo de luz branca para ser mostrada em tempo suficiente para evitar uma colisão. Então, à noite, sempre tem que ter alguma coisa luminosa aí dentro do seu barco, né? Farolete. Embarcação de propulsão mecânica em movimento. Então, tem a luz branca no mastro. Sinais diurnos. Um balão preto no mastro, ou onde melhor possa ser visto, significa embarcação fundeada. Então, se a embarcação tiver com um balão preto no mastro, né, sinal que ela está parada. 2 balões pretos no mastro, ou onde melhor possa ser visto, significa embarcação sem governo. Então, está sem motor, está à deriva, né? 3 balões pretos no mastro, embarcação encalhada, está enroscada lá em banco de areia, alguma coisa assim. 2 cones pretos, um sobre o outro, base com base, significa embarcação rebocando. Então ela está rebocando uma outra. Embarcação com um cilindro preto. Significado: embarcação com capacidade de manobra restrita em função do calado. Sinais sonoros. Os sinais sonoros são feitos com auxílio de apitos ou buzinas. Servem para indicar manobras, advertir outra embarcação e também, quando navegarmos ou estarmos fundeados, em baixa visibilidade. Os sinais que indicam uma manobra devem ser dados logo no seu início e de forma correta. Duração dos sinais sonoros. Apito curto, duração aproximada de 1 segundo. Apito longo, duração de 4 a 6 segundos. Os sinais de manobras e advertência. Um apito curto, guinar, virar o barco para boreste. Então, quando se for virar o barco para boreste, para a direita, dá um apito curto. 2 apitos curtos, aí você vai virar o barco para bombordo, para a esquerda. Isso antes de fazer a manobra, né? Avisa antes de virar. 3 apitos curtos, máquinas atrás, estou dando ré no meu barco. Se for dar uma ré, 3 apitos curtos. Apito longo, informar para as outras embarcações que a minha embarcação está em movimento, muito usado em visibilidade restrita, por exemplo, numa curva de rio. Então, se estiver entrando numa curva de rio, apito longo. Manobras de ultrapassagem, 2 apitos longos seguido de um apito curto. 2 apitos longos mais um curto, tenciono ultrapassá-lo pelo seu boreste, pela direita do outro. 2 apitos longos e 2 apitos curtos, tenciono ultrapassá-lo pelo seu bombordo. 1 apito longo e 1 apito curto mais um apito longo mais um curto significa concordo com a sua ultrapassagem. Então está fazendo uma confirmação. 5 apitos curtos, não entendi a sua intenção de manobra. 1 apito longo em intervalos não superiores a 2 minutos. Significa embarcação de propulsão mecânica com segmento.
2 apitos longos sucessivos em intervalos não superiores a 2 minutos significa embarcação com propulsão mecânica sob máquinas, mas paradas sem segmento. Um apito longo seguido de 2 apitos curtos em intervalos não superiores a 2 minutos significa embarcação sem governo, restrita devido ao seu calado, a vela enganjada na pesca com capacidade de manobra restrita, rebocando ou empurrando. Um apito longo e 3 apitos curtos significa embarcação rebocada. Quando uma embarcação com comprimento igual ou superior a 100 metros, fondeada em visibilidade restrita, deve soar o sino a avante e o gongo a ré. Capítulo 5. Manobras. Situações de manobra de embarcações, leme e seus efeitos. Hélice. Girando por efeito de um motor, é o que dá movimento à embarcação. Roda do leme ou timão é o que movimenta o leme da embarcação. Leme é uma peça metálica ou de madeira que serve para dar direção na embarcação, principal aparelho de governo da embarcação. Principais partes do leme: cana, madre e porta. A cana do leme é aquela onde você segura ali para virar, né? Cana do leme. Madre do leme é a junção aí da cana ao leme propriamente, né? E porta do leme é a parte que vai dentro d'água. Leme, estrutura metálica ou de madeira que tem a finalidade de dar direção à embarcação e mantê-las no rumo determinado. São partes do leme, repetindo aí, madre, cana e porta. Apresentamos aqui algumas ações de manobra de embarcações, escolhida entre aquelas que apresentam-se com maior frequência. É oportuno lembrarmos que o tipo de casco, de leme, sentido de rotação e número de propulsores podem alterar a manobra apresentadas, válidas. Apenas para regras gerais é mostrada a título de simples exemplificação. Recomendação: cada embarcação terá seu comportamento próprio. Assim, é importante que cada um faça suas experiências com sua embarcação a fim de conhecê-la bem, organizando suas ações evolutivas em quadro próprio, semelhante ao apresentado. Leme a meio, máquina a ré, proa vai para bombordo, muito lentamente. Leme a boreste, proa vai para boreste rapidamente. Leme a boreste, a máquina avante, a proa, vai para boreste muito rapidamente. Leme a boreste, máquina a ré, proa vai para bombordo muito rapidamente. Leme a bombordo, proa vai para bombordo. Leme a bombordo, máquina avante, a proa vai para bombordo rapidamente. Capítulo 6. Sobrevivência e segurança no meio marinho. Como navegante, é importante você saber, desde agora, que as questões relativas à segurança dizem respeito a todos a bordo. Você deve navegar seguindo as normas de segurança para prevenir acidentes e situações de emergência. Isso não é o bastante. Todo navegante deve se interessar pelo assunto ligados à salvatagem. O conhecimento das técnicas de sobrevivência e o treinamento adequado podem salvar sua vida e a dos seus companheiros.
Os recursos para salvatagem nas embarcações. Existem dois tipos de equipamento de salvatagem que você deve conhecer: os equipamentos individuais e os coletivos. São exemplos de equipamentos individuais de salvatagem os coletes salva-vidas e boia circular. Coletes salva-vidas é o principal equipamento de salvatagem a bordo de uma embarcação. É tão importante que cada pessoa, seja ela tripulante ou passageiro, deve ter à sua disposição. Treine com frequência a sua colocação. Esse dispositivo foi feito para aqueles que sabem e os que não sabem nadar. Assim mesmo, que você seja um excelente nadador, vista-o. Os tipos mais simples são vestidos pela cabeça e amarrados na cintura. É importante que o equipamento fique bem seguro, bem justo no corpo, não ficando frouxo, pois quando a pessoa entra na água, a tendência dele é subir. É fundamental obedecer as seguintes regras. Nunca use seu colete salva-vidas como encosto, almofada ou travesseiro, pois você pode avariá-lo. Não o tire da embarcação, pois poderá faltar para alguém a bordo. Sempre que for feito algum treinamento, principalmente dentro da água salgada, o equipamento deve ser lavado com água doce e posto para secar, antes de ser guardado no camarote ou no paiol de salvatagem. Boia salva-vidas. A boia é um equipamento utilizado na faina de resgate de pessoas que estejam dentro d'água. A boia salva-vidas, também conhecido como boia circular, pode ter alguns acessórios, como uma retinida flutuante, um sinal fumigênio flutuante, fumaça na cor laranja para sinalização durante o dia e um dispositivo de iluminação automático, conhecido como facho Holmes, para sinalização durante a noite. Os coletivos de salvatagem são as embarcações de sobrevivência encontradas a bordo. As balsas salva-vidas infláveis, normalmente utilizadas em embarcações de mar aberto. As baleeiras existentes nos navios de maior porte. Os aparelhos flutuantes, também conhecidos como balsas rígidas, usada apenas nas embarcações empregadas em águas interiores. A sua parte central destina-se apenas a acomodar uma pessoa ferida ou inconsciente, ou uma criança, e em casos especiais, o bote orgânico, inflável ou rígido. Balsa salva-vidas. Primeiro atiramos a balsa ao mar, tendo cuidado de antes verificar se seu cabo de abrir está preso. Puxamos o seu cabo para acionar a válvula de enchimento. Não devemos pular direto para dentro da balsa ou sobre ela. Devemos pular na água e subir na balsa pela estrutura feita de cabos para seu acesso. Atenção, devemos evitar fazer peso de um lado só para ela não virar. Existem duas maneiras de você entrar numa balsa salva-vidas: seco ou molhado. Em embarcações empregadas para navegação interior, geralmente existe uma balsa rígida. A melhor maneira de embarcar na balsa salva-vidas, de dentro d'água, é utilizando a escada de tiras e a plataforma de embarque, como demonstra a figura abaixo. Se durante o lançamento da balsa salva-vidas ela inflar de cabeça para baixo, você poderá facilmente desvirá-la. Para isso, suba na balsa e fique sobre o cilindro de CO2. Em seguida, puxe o cabo de endireitamento localizado na parte inferior da balsa. Procedimentos de abandono da embarcação. O tripulante tem que estar familiarizado com todas as suas funções.
inclusive aquelas ligadas a fainas de emergência, sendo a maior delas o abandono da embarcação, última alternativa como medida extrema a ser tomada. Atenção, no mar, a nossa embarcação é o local mais seguro. A ordem para abandonar a embarcação deve ser dada pelo comandante ou mestre. Não leve objetos de uso pessoal nem qualquer tipo de bagagem. O mais importante nesse momento é a sua vida e a de seus companheiros. Havendo tempo, procure abastecer a embarcação de sobrevivência com água potável adicional. Leve para a embarcação de sobrevivência apenas equipamentos úteis, como, por exemplo, equipamentos de comunicação, rádio portátil, de sinalização, homigênios ou pirotécnicos, cabos de fibra, acessórios náuticos, carta náutica do local, régua, compasso, lápis, cobertores, entre outros. Execute suas tarefas relativas ao lançamento da embarcação de sobrevivência. Entre na embarcação de sobrevivência, de preferência seco. Assegure-se de que todos os companheiros destinados para aquela embarcação estão a bordo. Afaste-se da embarcação sinistrada. Lembre-se, afaste-se apenas o suficiente para ficar safo da embarcação. Ao abandonar a embarcação, você deve manter suas roupas para se proteger do frio da água, inclusive seus sapatos, meias grossas e proteção para a cabeça. Peça socorro pelo rádio de bordo antes de abandonar a embarcação. Deverá saltar pelo bordo por onde entra o vento, e não a mão esquerda no nariz e a direita no ombro esquerdo, com seus pés juntos. Então sempre para o lado do lado que o vento está vindo, né? Para você não se afastar. Sempre saltar de pé, tendo cuidado para não cair sobre alguém que esteja na água. Caso tenha vazamento de combustível, proceda da seguinte forma. Em caso de fogo, pule e nade contra a correnteza. Cuidado para não pular em cima do óleo ou objeto pegando fogo. Mergulhe e nade contra a correnteza, afastando-se do óleo mesmo se estando pegando fogo. Cuidado, o óleo mesmo sem pegar fogo irrita o nariz, os olhos e a pele e a garganta. Antes de vir à superfície, gire o braço para abrir uma clareira e respire e volte a mergulhar. Se não tiver vazamento de óleo, afaste-se do barco nadando a favor da correnteza. Sempre a favor da correnteza. Procedimentos de náufrago antes do resgate. Após embarcar na balsa salva-vidas, corte o cabo que prende a embarcação. Caso o mar esteja agitado, mantenha o colete salva-vida vestido. Não o jogue na água. Afaste-se da embarcação que está afundando, mas mantenha-se nas proximidades do naufrágio, pois isso irá ajudar as equipes de busca e salvamento a encontrá-lo. Recolha os companheiros que estejam dentro da água e aplique os primeiros socorros a quem deles necessitar. E também todos os objetos que estiverem flutuando e que possam ser úteis. Então recolher, se tiver algum objeto que você acha que vai usar, então tem que recolher. Nunca devemos beber água do mar, pois aumenta a sede, provoca apatia, indiferença e pode até provocar delírios. Aproveite a chuva para beber a maior quantidade de água possível e armazenar para ser consumida posteriormente. Não devemos deixar por muito tempo os pés dentro do mar, pois aparecem manchas pretas que podem até dar gangrena. Procure reunir todas as outras embarcações de sobrevivência que estejam nas proximidades.
Estabeleça turnos de vigia com o objetivo principal de observar a aproximação de um navio ou aeronave. Não se exponha ao sol, principalmente sem roupas, pois os raios solares podem causar queimaduras graves. Improvise uma cobertura para sua embarcação de sobrevivência, caso ela não possua. Proceda à distribuição controlada das rações de sobrevivência, água e alimento. Evite fazer esforços desnecessários, pois aumentará o desgaste físico e a perda de água do corpo. Evite esforços para manter a moral do grupo. Então tem que ser sempre para frente, né? Deixe os sinalizadores de emergência, homogêneos e foguetes iluminativos com paraquedas preparados para o funcionamento. No caso de rios e de águas abrigadas, evite o sangramento de ferida quando em águas, pois o sangue atrai piranhas que atacam em cardumes e pode devorar uma pessoa em poucos minutos. Em águas interiores, nadar para as margens do rio, canal ou lago. A arraia fica na lama das margens do rio e tem um ferrão venenoso na ponta do rabo. As cobras sem veneno têm pupilas redondas e rabo longo, e as venenosas finas e rabos curtos. A sucuri é a maior cobra que existe na água. Informações complementares. É perigoso usar a borda da embarcação como sanitário. Você pode cair e ser tragado por uma onda. Devemos nos manter afastados de bebida alcoólica, pois diminui a capacidade de pensar e agir. Distância da embarcação sinistrada. É fundamental manter uma distância segura da embarcação sinistrada. O afastamento deve ser suficiente para que não ocorra a sucção dos náufragos quando essa afundar, evitando também que sejam atingidos por algum objeto que se desprenda e venha à superfície. Outro fator que justifica o afastamento da embarcação é a possibilidade de vazamento de combustível, que poderá provocar incêndio caso haja alguma fagulha. É importante que os náufragos se mantenham nas proximidades do sinistro, numa distância segura, principalmente se for enviado mensagem de socorro. Se o naufrágio se der nas proximidades de terra, procure chegar até ela.